Muito bem, boa tarde a todos. Eu me chamo Emerson Ribeiro, professor da Universidade Regional do Cariri e da pós-graduação da Universidade Federal da Paraíba, no curso de Geografia. Essa apresentação, ao qual vocês estarão aí presenciando, né, se trata das instalações pedagógicas, né, com o tema A Experiência da Consciência na Presença e na Ausência. Esse trabalho junto às turmas do mestrado profissional em educação da Universidade Regional do Cariri, em conjunto com a Universidade Federal da Paraíba, né, com a turma da pós-graduação da Geografia. Né, então, nós trabalhamos de início do curso, né, que tratamos da experiência da consciência com o filósofo Hegel, né. Mais à frente, trabalhamos com Lukács, envolvendo o pensamento de Marx, envolvendo o pensamento de Nietzsche, né, entre outros autores importantes para o nosso desenvolvimento do curso, assim como também, né, alguns autores que tratamos da criatividade, como a Feigenstrauer, Latorre, entre outros autores, e chegando na parte pedagógica, tratando com Vygotsky, e também sobre as questões que envolvem a avaliação, para chegar na metodologia das instalações geográficas, que hoje ela está transpondo, né, e chegando a ser as instalações pedagógicas devido a várias áreas dos saberes que ela está atuando. Né. Pode passar, Edila. A aluna da pós-graduação, Eidla, juntamente com Sinara, Gabriela, né, estarão nos assessorando aqui nesse movimento, né, se houver qualquer queda aqui, né, um ou outro estará aí tentando levantar. Então, assim, passamos a estruturar esse conceito de instalação geográfica, né, avançando para a instalação pedagógica, como uma forma de representação de um conteúdo pedagógico pesquisado e trabalhado criativamente com signos e símbolos, associados à produção de conhecimento. E essa produção do conhecimento ele é aplicado sobre materiais produzidos ou não pelo homem. Né? Então, essa instalação pode ser montada na escola, na universidade, e agora nós estamos fazendo ela no modo remoto devido à nossa situação, né, social pandêmica, né, e que deixamos claros aqui, né, já um fora Bolsonaro, um genocida que já fica registrado para esse evento, né, para a posteridade, e um dia alguém vai acessar e sabe o motivo pelo qual a gente está, né, dizendo essas palavras, tá certo? Nós vamos dar início, então, né, a aluna Eidla irá, então, conduzir esse trabalho, e vamos iniciar aí com o aluno Alexandre Ribeiro. Boa tarde. Como anunciado pelo professor Emerson, meu nome é Alexandre, sou aluno da pós-graduação em Geografia, do doutorado em Geografia. Nossa pesquisa, de forma original, tem como tema as contribuições dos signos em seus na construção de conceitos por meio das instalações geográficas. No entanto, nosso trabalho vai ter como nome artístico a autoconsciência do desenvolvimento da humanidade. É um texto de Lukács que ele é construído da dialética marxista, tendo como princípio a arte autêntica, sendo esta uma materialização da autoconsciência do desenvolvimento da humanidade. Nesse sentido, a nossa instalação pedagógica é composta pelos seguintes elementos: relógio, rosa dos ventos e termômetro, representando categorias de sociedade, espaço geográfico e natureza. Segundo Peirce, o estudo dos signos se divide em tricotomias:
A primeira trata sobre os signos em si mesmo. A segunda refere-se às relações que o signo tem com o seu objeto. E a terceira apresenta as relações entre o signo e seu interpretante. A primeira que a gente vai focar, a primeira tricotomia, que o signo funciona como referência ao meio e está dividida sequencialmente em 3 partes, chamadas de por qualisigno, sinsigno e legisigno. Foi no legisigno que nós encontramos esses elementos, né, que é o signo empregado consoante a ordem que o segue. Trata, né, das convenções dos signos, dado tempo e espaço. Né? Por isso que a gente simbolizou a representação de signo, né, tendo a luz também dos princípios das categorias da geografia, né? Espaço, sociedade e natureza. A caixa do som, ela representa a construção de conceitos. Gramsci afirma que a linguagem de cada um possível julgar da maior ou do menor complexidade da sua concepção do mundo. Como também Vygotsky convergem em um só elemento chamado palavra, como também Saussure revela o signo linguístico é uma combinação do conceito e da imagem acústica. Por isso que escolhemos a caixa de som. E, por fim, o fogo, né, representando a instalação geográfica. Segundo o professor Emerson Ribeiro, a instalação geográfica é uma forma de representação de um conteúdo da geografia, pesquisado e trabalhado criativamente com signos e símbolos aplicados sobre materiais produzidos ou não pelo homem. Foi este final que materializamos o conceito de instalação, produzido ou não pelo homem. Como também o fogo representa a luz, representa a transformação e a mudança nas bases das metodologias do ensino de geografia. Obrigado. Passo para a próxima colega. Convidamos a Alex Leite Soares. Boa tarde a todos. O título do meu projeto de doutorado é A Geografia Escolar e a Profissão Docente, o que dizem os professores de geografia em fase final de carreira na escola básica no município de Campina Grande, na Paraíba. Para a instalação, eu usei o nome fictício A Profissão Docente em final de carreira no município de Campina Grande, Paraíba, e os elementos que eu escolhi para fazer essa instalação foram os seguintes: o copo de plástico, que representa a escola básica da educação pública, pois para uma parte significativa dos alunos, a alimentação escolar é tão importante e necessária quanto a necessidade do conhecimento. Nós, que somos professores da escola básica pública, sabemos disso, né, que muitos alunos têm como única alimentação diária a merenda escolar, então isso faz uma grande diferença na vida desses alunos. A coruja, que simboliza a figura do professor em final de carreira. Eu escolhi a coruja por caracterizar uma etapa de conhecimento construída ao longo da profissão, como também por apresentar uma etapa de muitas reflexões. O cavalo e o chapéu de palha fazem referência aos tropeiros da Borborema, que tiveram grande importância no desenvolvimento da cidade de Campina Grande. Os tropeiros, eles eram utilizados, eles utilizavam tropas de burros no transporte da produção agropecuária, especialmente no transporte de pele e de algodão, que era considerado o ouro branco no século XIX. Então, isso foi de grande importância para o desenvolvimento do comércio e a expansão urbana da cidade de Campina Grande.
Obrigada. Convidamos a Andressa Lobo. Boa tarde a todos. O título da minha dissertação, né, que está se iniciando, é a associação de símbolos e signos pelas instalações geográficas para a construção do conhecimento. Vai ser trabalhado com os alunos do Fundamental 2 na Escola Filemon Teles, em Mauriti. E o título da minha instalação é óbvio, isso não é uma instalação. Por quê? Nós buscamos representar a instalação através de uma instalação. Então, por que não o óbvio? Certo? E isso faz referência ao filme O Poço, que traz uma gama de reflexões sobre a sociedade, que muitas vezes não se depara com o óbvio que está diante dela, né? E os elementos colocados aqui na instalação foram o arco e flecha, o óculos, o tijolo e fios de eletricidade. Cada um deles representando o seguinte: o arco e flecha, ele está representando o conceito geral dos símbolos e dos signos, pois um mesmo signo, a representação do arco e da flecha, ele pode trazer diversas significações, como, por exemplo, o signo do horóscopo, que é o Sagitário. A flecha, ela também pode ser trazida como uma significação da morte, associada também à questão dos deuses da mitologia grega, como Apolo, e, de outro ponto de vista, contrapondo a morte, também pode ser o símbolo do amor, do Cupido. O óculos, nós estamos buscando aqui representar, através da simbologia do óculos, a instalação geográfica em si, trazendo o quê? Um novo olhar, pois a instalação geográfica, ela busca justamente representar, né, através da materialização, signos e símbolos de forma crítica, trazendo um novo olhar, um olhar mais apurado, através de elementos. Então, essa nova ótica foi trazida através da representação de um óculos, essa nova visão. O tijolo representa a construção do conhecimento, pois, da mesma forma que uma construção normal, um edifício, uma casa, uma residência, a educação ela não deve ter etapas puladas. Nós devemos começar desde o alicerce, colocando tijolo por tijolo, bloco por bloco, até a concretização, né, a conclusão dessa obra. E, por fim, os fios de eletricidade, que representam a associação do conhecimento, que estão conectando todos os demais elementos da instalação. E os fios de eletricidade, eles vão trazer a ideia do fio condutor, pois tudo no espaço geográfico, ele está conectado, trazendo também essa ideia da dialética, do movimento de ir e vir do conhecimento. Obrigada. Convidamos Arthur Lucena. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Arthur Lucena, eu sou estudante do programa de pós-graduação em Geografia da UFPB. E a proposta do título do meu projeto é o Triângulo Geopolítico Eurasiático e a projeção de liderança estratégica em segurança da Federação Russa. Então, como o meu projeto é envolvido com geopolítica, né, então a ideia inicial foi projetar no notebook, que é a nossa base, né, da instalação, um jogo de xadrez, né, que representa a estratégia que as teorias da geopolítica invocam, né? Com relação aos elementos da instalação, o primeiro seria a bomba festiva de São João, né, que no meu projeto representa a militarização da Rússia na região desse triângulo geopolítico, que eu destaco, né, na proposta do projeto. A vodka, né, que seria uma bebida alcoólica, que representa a própria Rússia, né, porque, como é sabido, a Rússia ela exporta muito produto alcoólico da vodka, né? E além de representar o produto como um elemento nacional, pode-se fazer uma metáfora também com a Rússia, pelo seu grau de acidez, né? E pelo paladar distinto que a vodka traz, né? Para a elucida, no caso, para a Rússia. No caso do rei, né, representa a projeção de liderança estratégica que a Rússia faz
nessa região que eu proponho no meu projeto, né? Porque assim como reinados precisam de espaço e aumento de poder e projeção de poder, a Rússia também faz isso na sua geopolítica eurasiática. Então, por isso que eu coloquei o rei na instalação. O cavalo, na parte central, é um comparativo com aqueles cavalos mecânicos de extração de petróleo que a Rússia faz nessa região que denomina um triângulo geopolítico, né? E, além do petróleo, também tem a extração dos derivados dele, né? Assim como o gás natural. E, por fim, a corrente em formato triangular representa a manutenção da segurança regional que a Rússia faz nessa região chamada triângulo geopolítico, né? E o seu formato significa a formação militar que a Rússia faz e propõe nessa região do triângulo geopolítico eurasiático, contornando todos os elementos. Obrigado, pessoal. Convidamos Eliane Martins. Boa tarde, meu nome é Eliane. O meu projeto ele tem como temática o PIBID de Pedagogia e a formação inicial de professores, contribuições para a prática educativa inclusiva. A referida instalação pedagógica, ela está com a temática formação de professores e a escola inclusiva. No que se refere aos elementos, símbolos e signos da referida instalação, para representar a temática, utilizamos o pote de vidro. O pote de vidro, ele representa o programa PIBID, que é a inserção dos professores no cotidiano escolar, em busca de articular a teoria e a prática dentro da escola. Como forma de representarmos o contexto escolar, dentro do pote de vidro, estão alguns elementos da prática do professor, que compõem a prática do professor, como o caderno, a caneta, a borracha, o grampeador e pincel. A balança representa o curso de pedagogia. É o equilíbrio e a força do professor para ensinar os alunos na educação básica. A escada, ela está representando o curso. Ela está representando a formação inicial de professores e os degraus que compõem a escada é referente os caminhos percorridos ao longo do processo da formação inicial de professores. E, por último, a gente utilizou o cubo mágico. O cubo mágico ele está representando a prática educativa inclusiva, por evidenciar justamente os aspectos de tomada de decisão do professor dentro da prática educativa, como forma de incluir os alunos com deficiência em suas práticas, o planejamento e as estratégias que são tomadas ao longo do processo de ensino e aprendizagem. É isso. Convidamos Gabriela Albuquerque. Boa tarde, me chamo Gabriela e sou mestranda em Geografia pela Universidade Federal da Paraíba. E meu projeto, inicial, ele busca apresentar a representação cartográfica frente aos conceitos da geografia física e para representar a cartografia frente ao processo de ensino e aprendizagem dos conceitos da geografia física na educação básica no município de Altaneira. A minha instalação, ela tem como nome fictício Cartografando a Paisagem, pois na paisagem a gente encontra esses elementos físicos naturais. Então, para representar, eu trouxe aqui 4 elementos, que foi o copos ligados por fio, envelope com cartas de baralho, o sanduíche e o forno de cal com algodão no topo. Então, o primeiro elemento, que é os copos ligados por o fio, está representando aqui o processo de ensino-aprendizagem. Então, ao observar esses 2 copos, a gente vai ter, assim, uma imagem de um copo representando o professor e o outro copo representando os seus alunos. E esse fio é justamente a ligação que existe entre o ensinar e o aprender. Já para representar a cartografia, foi escolhido o envelope com cartas de baralho, que está referindo-se à trajetória
a estratégia e a transformação que a cartografia passou ao longo dos anos. E para trazer um dos conceitos da geografia física abordados na educação básica, foi escolhido o sanduíche para representar o conteúdo, né, dos solos. Então, com suas camadas presentes no sanduíche, né, está representando aqui um perfil de solo. E o perfil de solo ele é composto por diversos horizontes. E, por fim, para representar aqui o município de Altaneira, que a pesquisa vai ser desenvolvida neste município, foi escolhido o forno a cal e o algodão no topo. Então, esses dois elementos foram as principais fontes de renda desse município. O algodão foi principalmente nas décadas de 70 a 80, e a produção de cal já foi a partir da década de 90, 2000, 2015. Então, com isso, né, eu encerro aqui a apresentação da minha instalação. Obrigada. Convidamos Geneva Santos. Boa tarde a todos e todas. Eu estou como aluna especial no mestrado pela UFPB, e o título do meu projeto é Linguagem Teatral como Ferramenta nas Aulas de Geografia. Uma análise acerca de construções e ressignificações cênicas de estudantes do ensino médio em uma escola na cidade de Esperança, na Paraíba. E, basicamente, a ideia do meu projeto é promover uma alternativa de ensino e aprendizado significativa aos alunos que estarão participando por meio da utilização da linguagem teatral nas aulas de geografia, através de um processo criativo para desenvolver histórias, caracterizações e ressignificar personagens, articulando conteúdos do currículo de geografia. E aí é por isso que o título, inicialmente, ele é colocado como Onde está a Esperança, Batman? Né? Porque esse título, eu pensei em fazer um paralelo com o município onde vai ser aplicado esse projeto. E aí, alguns objetos foram pensados para conectar essas ideias. Na ficha técnica, nós temos o lenço, que ele pode trazer, ele remete a essa versatilidade da linguagem teatral. O lenço, por ser um objeto adaptável, ele remonta à imagem da pessoa que agirá como intérprete da situação, da peça que nós podemos elaborar no projeto. A bússola artesanal representa o ensino de geografia, mas também remete ao processo criativo que a moldou, porque assim como o material que antes era feltro, que antes era, enfim, todo o material que antes não tinha muito significado, passou a ter com a sua remodelação. A xícara de café com leite, porque traz a ideia de junção entre ensino e aprendizagem. Remete também à união de esforços na pesquisa colaborativa, que é a minha intenção, fazer uma pesquisa colaborativa, né? O chumaço de algodão, por simbolizar a nuvem de ideias para a elaboração do roteiro, porque as ideias, as histórias que os alunos irão criar, que nós iremos criar, né, nesse projeto, eu trouxe essa ideia de nuvem de ideias justamente porque nós iremos abrir espaço para que os alunos possam ser participativos e colaborativos nesse processo. E a figura do rolo de papel, que não é inicialmente identificável, mas que é justamente essa figura que remete à imagem do Batman, porque ele representa tanto o processo de produção das caracterizações, que é do figurino, né, do que vai caracterizar os personagens que os alunos irão definir, quanto também a ressignificação desses personagens, porque essa ressignificação é que vai trazer o espaço para articular os conteúdos da geografia. E é isso. Convidamos Jorge Lima.
Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Jorge Almeida Lima, estou como aluno especial do mestrado profissional em educação da Universidade Regional do Cariri, da URCA. E o meu projeto, ele intitula-se como A Tematização das Lutas na Educação Básica a partir das instalações pedagógicas. E dentro da ficha técnica, eu trouxe alguns elementos para simbolizar, né, essa tematização das lutas na educação básica. E aí a gente vai ter a bola de ping-pong, a bolinha laranja, a tampa de panela e a vareta, o tecido branco, a pista e uma mamadeira dentro de uma xícara. A bola laranja representa o deus grego Marte, que é o deus da guerra, né? E também o surgimento das artes marciais, porque a arte marcial ela é conhecida como a metáfora da guerra. Então foi feita essa associação entre o ato de lutar com o deus grego Marte. A tampa de panela e a vareta representam o escudo e a lança, que eram utilizados pelos guerreiros para que eles pudessem atacar e também se defender na luta pela sobrevivência. O tecido branco, ele representa a paz e o desenvolvimento espiritual e mental que as artes marciais propagam, né? Embora fosse uma ação voltada para o combate, existem preceitos, né, que o guerreiro deve ter, como honra, disciplina. E no Oriente, principalmente, a gente vai conhecer isso como Bushido, né, que é o caminho do guerreiro. A pista, ela vai representar os caminhos que a escola oferece para o desenvolvimento do aluno. Então, a escola vai direcionar certos caminhos para que esses alunos possam se desenvolver e se apropriar do conhecimento. A mamadeira dentro da xícara simboliza a evolução e o desenvolvimento que são proporcionados pela escola, né? Então, se a gente pensar, um bebê ele vai tomar água na mamadeira, né? Então, quando ele se desenvolve, ele vai passar a tomar na xícara e assim sucessivamente. Então, a ideia é essa. E agradeço pela atenção. Convidamos Herbert Rego. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou aluno do mestrado de Geografia pela UFPB e trago aqui como tema dessa atividade uma leitura visoespacial da geografia contada em cordéis. É um visoespacial porque este trabalho, este projeto, ele está focado na educação de surdos. Então, eu trago aí uma logo, que é a logo da acessibilidade em Libras, o imobilizador nasal bovino, um cacto, um cordel e um livro, certo? Essa logo, ela representa a luta da comunidade surda pelo direito à acessibilidade comunicacional. Essa acessibilidade comunicacional, ela não está só restrita ao que a gente está acostumado a ver, principalmente agora, nesse período, né, de pandemia, que a gente está acompanhando muitas lives e sempre tem tradutor intérprete e shows, enfim, seminários, congressos. Essa acessibilidade comunicacional, ela esbarra também na questão do acesso ao aprendizado, né? Então, nosso aluno da geografia, ele esbarra nessa grande dificuldade. O imobilizador nasal bovino simboliza o gado bravo, em alusão à cidade pesquisada que se chama Gado Bravo. E então busquei, por sugestão, né, uma argola que significa justamente essa argola, ela tem a dominância do animal, né, aqui pelo que o vaqueiro, pelo que o homem que lida diretamente com gado, né, domando o gado, essa ferramenta mata a força do gado, né? O cacto aí, ele está representando a paisagem geográfica pesquisada, né, onde nós vamos trabalhar, qual sujeito surdo desconhece
na maioria dos casos, as relações existentes entre a geografia e a literatura de cordel na cultura surda local. Né? Essa literatura de cordel, ela vem sempre trabalhando todo esse contexto regional e que é desconhecido pela comunidade surda, em sua grande maioria. O cordel, justamente, está aí, eu não tive como colocar um barbante, né, para representar os cordéis que ficam expostos em um barbante nas feiras. O cordel vai representar um recurso didático que traz em seu contexto cultural temáticas da geografia desconhecidas da comunidade surda. E existem alguns autores de cordéis que eles tratam da temática da geografia em suas obras. E o livro, que está aí acima do teclado, ele simboliza justamente essa construção e desconstrução da política de educação especial no Brasil. Nós tivemos o avanço a partir da LDB até agora, e infelizmente estamos passando por um processo de desconstrução dessa política de inclusão que nós lutamos tanto. Enfim, é esse o trabalho que tenho a apresentar. E obrigado. Convidamos Jaqueline Pinheiro. Boa tarde a todos e todas. Bom dia e boa noite para quem for assistir posteriormente, né, já que está sendo gravada. Eu sou Jaqueline, aluna de doutorado da UFPB, e a minha instalação ela é construída exatamente em cima do meu projeto, né, o projeto de doutorado, que se refere à educação cartográfica voltada para estudantes com deficiência visual. Estudantes tanto cegos como com baixa visão no município do Crato. E aí eu acabei extraindo alguns elementos chaves e busquei representá-los. Um deles é o globo terrestre com uma venda, né, representando exatamente o conceito, a ideia, né, da cartografia por meio de um produto cartográfico, que no caso o globo, e a venda vendando o globo, né, para representar exatamente esses estudantes com deficiência visual. Em seguida, eu trouxe um pé de bode com açúcar, para representar o recorte espacial da minha pesquisa. A minha pesquisa ela irá se desenvolver no município do Crato, e o município do Crato, popularmente, ele é chamado de Cratinho de Açúcar, né? Por isso eu busquei, né, trazer uma porçãozinha de açúcar, junto com isso um pé de bode para se referir ao pé de serra. O Crato ele fica localizado ao sopé da Chapada do Araripe. E, por fim, uma pena para representar a autonomia e a liberdade que a educação cartográfica pode proporcionar para esses estudantes com deficiência visual. Então, a pena é a representação dessa liberdade, dessa autonomia. É isso, obrigada. Convidamos João Paulo Cunha. Boa tarde a todos e a todas e a todos. O tema do meu projeto é ensino de geografia, análise dos componentes eletivos no ensino médio em tempo integral na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Deixei um pouco mais simples para a apresentação, colocando ensino de geografia, os componentes eletivos em ensino médio em tempo integral. Para simbolizar, a gente escolheu o ovo, ele representa o planeta, simbolizando esse ensino de geografia. Escolhemos as peças de Lego, que representam os componentes eletivos que partem de conteúdos que, no caso, eu deixei os Legos soltos para que represente conteúdos e conceitos
que possam ser unidos e desenvolvidos para objetivando projetos pedagógicos que desenvolvam o curso para uma complementação curricular. E o trem, a farinha integral e o relógio remete ao ensino integral, faz referência à política pública que está sendo implantada no nosso país, que é de obrigatoriedade, está sendo colocada ao longo aí de aproximadamente uns 4 anos para cá, e que vai chegar a uma abrangência, segundo a política, para aumentar gradativamente. E o trem simboliza o currículo escolar, que traz também umas pecinhas de Lego em cima, que eu coloquei propositalmente de um dos vagões, que que são partes desse currículo, e que eu trago numa tendência esse currículo da teoria freiriana, que concebe como um ato dialógico e pedagógico, onde educadores e educandos vão construir esses componentes eletivos a partir de um planejamento em conjunto. E, por fim, a areia, que representa o campo, o meu campo, que é a cidade de Natal, representa as dunas da cidade, representa o Morro do Careca, que é o maior símbolo turístico da nossa cidade. E é isso. Desde já agradeço. Convidamos Geraldo Neto. Boa tarde a todos, todas, todes. O meu projeto de mestrado, né, ele tem como um título Concepções Pedagógicas e Práticas de Ensino de Geografia no Modelo de Escola Cidadã Integral Técnica na Paraíba. Eu sou aluno do mestrado em Geografia da Universidade Federal da Paraíba. E como nome fictício para essa instalação que estou apresentando, eu trouxe o título, né? Educação Integral na Paraíba e o Ensino de Geografia. E daí, a partir do meu objeto de pesquisa, eu delimitei alguns elementos, né, alguns objetos que simbolizassem, né, essa pesquisa. Então, na ficha técnica temos a lâmpada, o grampeador e lápis coloridos, chaves de fenda e de boca e o mapa. Então, com a lâmpada, queremos representar a pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas que existe no campo da educação. Pois sabemos que, né, ao longo da história da educação, temos pedagogias críticas, mas pedagogias também liberais, e me interessa investigar que concepções pedagógicas estão presentes nesse modelo de educação integral aqui no estado da Paraíba. O grampeador, ele representa a escola, né? A escola, os alunos, né? E os lápis coloridos, eu defini essas cores a partir do slogan da Escola Cidadã Integral aqui na Paraíba. O slogan, ele tem essas cores, então por isso eu trouxe esses lápis, né? Também representando a escola, os alunos, os professores, trouxe esses materiais didáticos. As chaves de fenda e de boca representa o ensino técnico, pois no estado da Paraíba nós temos diferentes modelos de escola cidadã. Temos as cidadãs, apenas cidadãs integrais, as cidadãs técnicas e as socioeducativas. Então, como o meu campo é as cidadãs técnicas, esses instrumentos, né, essas ferramentas, elas remetem essa questão técnica, pois há vários cursos. Uma das escolas que eu pretendo investigar, ela tem um curso de eletrônica, então todos esses instrumentos técnicos me remetem
ao ensino técnico e também a pedagogia tecnicista, a qual, se amparando em Saviani, que fez uma pesquisa, né, entre os anos de 1991 a 2001, ele identificou uma perspectiva do neoprodutivismo na educação, onde tanto teorias críticas como teorias liberais, elas são, como é que eu posso dizer, são fixadas o prefixo neo, e aí essas ideias pedagógicas são apropriadas, né, tanto por governos mais conservadores ou governos mais populares, onde a gente percebe aí um neotecnicismo na educação, né, um neoconstrutivismo sendo aí apropriada por esse Estado, né, o Estado. E o mapa do Estado da Paraíba, que eu trago aqui nessa instalação, é para representar o ensino de geografia, certo? O ensino de geografia, que faz parte dessa pesquisa, e também é um mapa específico das gerências de ensino, mostrando também que aqui no estado houve uma considerável expansão desse modelo de escola em todo o território estadual, certo? Então, foi essa a minha instalação. Convidamos Júnior Silva. Boa tarde a todos e a todas. Sou Júnior, aluno do mestrado na Universidade Federal da Paraíba. E minha pesquisa tem como título improvisório Um olhar sobre o ensino de geografia na educação do campo, do assentamento Santa Lúcia, no município da Paraíba, em Aracaju, Paraíba. Então, olha só. Como título, né, veio o ensino de geografia e educação do campo, da instalação. E eu trouxe alguns elementos que remetem, né, esse temática que eu penso em pesquisar. Seria o binóculo, a forma, a espiga de milho, o araçá e a Santa Luzia. Então, por que o binóculo, né? Ele refere-se ao ensino de geografia, ensino este que precisa ter uma visão holística de forma global, de caráter crítico e questionador da realidade. Como sabemos, né, fazer geografia é bem mais do que estar posto nos livros didáticos, é bem mais do que o professor fala em sala de aula, mas geografia é algo vivo, não é isso? A gente faz geografia diariamente. A forma, por que a forma, né? Porque ela é da formação desse professor, né, que representa a formação docente e a construção da identidade profissional, sistematizada de forma crítica, criativa e reflexiva da sua praxe. Porque, como bem sabemos, né, a forma ela tem a função, né, da forma, o que é posto nela. E o terceiro item é espiga de milho. Vai retratar o campo, né? Retrata o campo de possibilidades, né, que a educação do campo pode proporcionar aos seus campesinos, envolvidos na bandeira de luta por políticas públicas para que tenha esse direito de estudar e de morar no campo. Porque o campo é bem mais, né, do que simplesmente o perímetro que não urbano, né? Ele é bem mais do que isso. E trago o araçá, que é uma fruta. É um fruto que deu origem ao nome da cidade de Aracaju, a qual será realizada a minha pesquisa, e faz alusão, né, à grande quantidade dessa fruta que sempre teve às margens do rio que circunda a cidade. E a Santa Luzia, ou também conhecida por Santa Lúcia também, que é a religiosidade do assentamento, né, onde todos os anos os campesinos comemoram e celebram a fartura do ano que se encerra. Mas todo ano, em 13 de dezembro, há a festa profana, a festa religiosa, muito forte na comunidade do assentamento, onde reúne todos os campesinos que moram nas localidades próximas, e é a única festa que se vê, porque assim eles celebram, né, a fartura, celebra a colheita, celebra a vida. Obrigado a todos e a todas. Convidamos Catiana Nunes.
Catiane, seu microfone está desligado. Desculpa. Boa tarde a todos e todas. O meu título do meu mestrado em Geografia, né, na UFPB, é sobre o ensino da cartografia no contexto da cultura surda. E eu escolhi alguns elementos para a instalação, alguns elementos que representam a cartografia e a cultura surda. Então, nós temos aí a mão, a cola, a lanterna, a régua, o RG, a bola azul e o compasso. Então, a mão, que representa, né, a língua brasileira de sinais, e que também representa a história de luta, né, da comunidade surda por uma sociedade mais inclusiva. A cola, que simboliza a escola. A lanterna faz referência à Festa da Luz, que acontece todos os anos na cidade de Guarabira, que é o local onde está sendo realizada a pesquisa. A régua representa um elemento da cartografia, que é a escala, e a bola azul simboliza o espaço. E o compasso representa um outro elemento importante do mapa, que é a orientação. Esses elementos, né, eu escolhi, como eu disse, para representar tanto elementos da cartografia como da cultura surda, e é isso. Muito obrigada a todos. Eu sou Eidla Araújo. A minha dissertação tem o título provisório de Contribuições dos Elementos da Aprendizagem a partir da Neurociência. Para essa instalação, eu intitulei Carregando, no sentido de que a aprendizagem ela só vai cessar com o fenecimento. O tempo todo ela está se renovando, se acumulando, e esse processo ele é contínuo. Se vocês puderem focar na imagem à sua direita, irão perceber que, como elementos simbolizantes dessa ideia, eu trouxe um cérebro, uma rede, a água no copo, a trave e uma gangorra. O cérebro, pessoal, representa a neurociência no sentido contemporâneo, onde ela entende que tudo parte de um cérebro, mas que não é um cérebro sozinho que resolve tudo, então tem conexões externas. Por isso a rede vem também representando esse ideal, onde os sentidos e sua integração sensorial fazem a ponte do que é externo com o cérebro e suas sinapses neuronais, que é algo interno. A água representa o conhecimento, no sentido dele ser fluido e você poder moldar a qualquer ideologia, partindo-se de um princípio que um único conhecimento pode ser abordado mediante diferentes perspectivas, diferentes abordagens. A trave representa os elementos da aprendizagem, elementos esses que precisam ser superados. Quando eles não são superados, essa aprendizagem ela não acontece, e são tratados seus elementos individualmente, como, por exemplo, a memória, o rendimento, a prontidão, a cognição. A gangorra, por fim, representa esse desequilíbrio que é provocado no corpo humano e representa aqui, a aprendizagem, que na realidade é esse desequilíbrio que é provocado quando você aprende algo novo. Não é que ele vá desconstruir o que já tem, não, ele vai se acumular, mas é esse acúmulo de aprendizagem, e essa aprendizagem especificamente, ela vai ocorrer de formas relativas, porque ela vai depender tanto dos elementos da aprendizagem, como também da experiência do ser humano. Obrigada. Convidamos Matheus Gouveia. Boa tarde, pessoal. Eu sou aluno do doutorado da UFPB. O meu projeto de doutorado ele é voltado a refletir sobre a participação das crianças na construção de uma cartografia social no meio de um assentamento rural que luta pela terra. O título da minha instalação é Representação da Resistência Rural na Infância,
Ela tem de fundo uma bandeira do MST, que representa tanto o território dos assentados, quanto a formação política desses comunitários. Tem uma pequena cadeira, com o intuito de representar a ideia de se assentar, de se acomodar. Uma boneca de milho, que vem para representar tanto a infância, quanto a característica rural, né, do assentamento. E, por último, a máquina fotográfica, que faz alusão à representação espacial, à produção de um retrato, assim como o mapa. É isso, obrigado. Convidamos Wesley Silva. Boa tarde, meus amores, tudo bem? Eu sou Pedro Wesley, sou aluno regular do curso de mestrado profissional aqui da Universidade Regional do Cariri, sediada no Crato, Ceará. O título da minha pesquisa é Ideologia nas adaptações cinematográficas de literatura infantil, pontos e contrapontos compreendidos a partir da vivência com docentes na cidade de Barbalha, Ceará. E aí, o que eu trago para vocês na minha instalação pedagógica, eu intitulei ela de O que não te contam sobre os contos de fadas, porque um dos objetivos da minha pesquisa é discutir justamente esse conteúdo ideológico que existe nos contos de fadas, sobretudo nas adaptações cinematográficas, para a gente ver o que está além do maravilhoso. Então, antes da gente contextualizar os meus itens da minha instalação, eu acho pertinente a gente fazer uma contextualização inicialmente sobre o cinema, que o cinema destinado ao público infantil, ele produziu durante muito tempo filmes com personagens majoritariamente brancos em figura de destaque. Hoje menos, mas ainda assim. E por isso eu trago aí uma boneca, que não é só uma boneca, é uma boneca branca, magra e loira amarrada. Por que essa boneca branca, loira e magra? Porque ela vai representar, sobretudo, essa estereotipação da beleza que está presente tanto nos príncipes, nas princesas e nas fadas. As princesas tendo pele branca, olhos claros, corpos magros e cabelo liso. Enquanto o príncipe, ele pode ser descrito também, aqui eu vou me apropriar da Fanny Abramovich, no seu livro Gostosuras e Bobices, que ela diz que o príncipe também é apresentado como alguém alto, corpulente, forte, elegante, bem barbeado, sempre com o aspecto de quem acabou de sair do banho, mesmo depois de ter cavalgado dias a fios e enfrentado 1000 perigos de toda a espécie e qualidade. Com a discussão da boneca ainda, antes de passar para a parte amarrada dela, a gente poderia discutir também a dimensão de como o estético é associado ao ético nos contos de fadas, sendo geralmente o bonito bom e o feio ruim. Uma rápida olhada, se a gente tentar se lembrar em como são descritas as bruxas, elas sempre são apontadas como más e atreladas a estarem mal vestidas, sujas e com cicatrizes no rosto. Enquanto as fadas, elas vão apresentar sempre como boas e devem estar sempre limpas, bem vestidas e com o cabelo arrumado. E aí a gente aponta essa construção estereotipada de associação entre o bom, o belo e o bem comportado. E aí, por que a gente fez essa dinâmica de amarrar essa boneca? Porque as cordas, elas, amarrando a boneca, elas vão significar essa forma passiva e objetificada em que as personagens femininas são apresentadas nesses contos. Muitas vezes elas são obrigadas a esperar de forma inerte sua salvação por um príncipe encantado que vai chegar no seu cavalo branco. São negadas a essas personagens femininas o direito de escolher ou lutar por seu destino. A princesa, no caso aí, leia-se essa boneca, da forma como é descrita nas animações, ela precisa de um homem para salvar a sua vida. E aí, por quê? Ela estando amarrada à sina de não poder decidir seu futuro. E aí aponta até um pouco do caráter misógino que alguns contos trazem. O óculos da natação, para a gente entender a posição dele, eu também preciso contextualizar junto com o conteúdo ideológico, porque o conteúdo ideológico ele está presente também nesses contos de fadas e muitas vezes ele não se apresenta de forma explícita. E aí cabe ao professor buscar enxergá-lo. Afinal, essas instituições de ensino, no caso as escolas, elas têm se constituído como um importante espaço, como um espaço estratégico para essa disseminação de ideologias, seja de forma consciente ou inconsciente. E aí vamos dar a César o que é de César. Alguns professores, coordenadores e diretores mais sensíveis e atuantes
nas causas sociais, eles têm empreendido esforços para combater esses discursos ideológicos. Porém, uma grande parcela desses profissionais ainda apreendem esse discurso ideológico de uma forma acrítica, não conseguindo contribuir para essa efetivação de uma educação mais progressista e dialógica. E aí a gente poderia entender esse conteúdo ideológico, poderia ser entendido como essa piscina, como uma piscina cheia de água, na qual onde a gente mergulha nela, sem esses óculos específicos para nadar, teríamos nosso nado prejudicado. Por quê? Porque com a nossa visão embaçada, nós teríamos que fechar nossos olhos para que não causasse esse mal-estar, que é a irritação do cloro e da água a curto e médio e longo prazo. Pois por quê? Porque é mais fácil e cômodo a gente abrir os nossos olhos quando nos convém, do que ficar sempre com eles abertos. E aí, fazendo a transposição didática dessa reflexão, os problemas causados pela água na nossa visão ao nadar ou mergulhar seriam esses discursos ideológicos que visualizamos diretamente na escola, como o machismo, como esse negacionismo que tem ganhado força ultimamente, preconceitos de todos os tipos, a homofobia, etc., que também ardem na nossa visão. Porém, ao invés de enfrentá-los, muitos de nós preferimos o quê? Assim como um nadador, fechar nossos olhos. Por isso, os óculos de natação aí, eles seriam entendidos como essa formação continuada, a parte teórica, onde o professor se apropria desses conceitos, e aí garantindo a um professor uma melhor capacidade de sensibilização para compreender e mediar essas discussões. A diferença, e aí, me perdoe, entre os óculos de formação, que é o subjetivo, e esses óculos de natação no literal, é que, diferente dos nadadores, muitos professores ainda não sabem que é melhor nadar com esses óculos da formação. E aí eu trago o martelo, e se a gente reparar bem, o martelo está muito próximo do óculos, porque o martelo ele vai representar justamente essa capacidade que o professor tem de agir perante essas ideologias que estão nas escolas e, por exemplo, nos materiais didáticos ou nos filmes de literatura infantil, como a gente está discutindo. E aí os dois próximos a gente poderia fazer, atrelar a teoria dos óculos e a prática do martelo, e assim conseguir uma praxis verdadeira e transformadora, como propõe Freire. A cana-de-açúcar, nesse caso, ela vai fazer referência à cidade de Barbalha, onde a gente vai desenvolver essa pesquisa, que ela é conhecida como essa cidade dos verdes canaviais. E a fita cassete, ou VHS, ela vai representar essa história do cinema. E aí a gente precisa entender a história desses contos de fadas, não dissociado dessas tecnologias de informação e comunicação, sobretudo do prisma cinematográfico. Dito tudo isso, essa fita cassete ela vai representar justamente essas formas de produção e de reprodução dos filmes de literatura infantil. Muito obrigado, meu povo. Boa tarde aí. Bom São João para vocês. Convidamos Rita Celiane Feitosa. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim. Porque meu microfone está com um probleminha. Agora está desligado, Rita. Está me ouvindo? Sim. Boa tarde a todos. Me chamo Rita, sou aluna do mestrado profissional em educação, aluna especial. Vou falar um pouquinho sobre o meu projeto, intitulado Análise de Processos Criativos para Avaliação Formativa de Discentes no curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri, URCA, que tem o objetivo aí de analisar processos criativos ou não existentes no curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri. Na ficha, eu trouxe o seguinte: até quando uma avaliação sem emancipação? E aí, para constituir essa ficha técnica, apareceu como para representar, o papel amassado, que representa essa avaliação tradicional, onde foca muito mais numa avaliação quantitativa e na
na ênfase dada à mensuração desse conhecimento, o ralo, que faz referência a uma educação tradicional, o foco no ensino tradicional, e a possibilidade ou não de efetivação da aprendizagem da criticidade, no caso o ralo vem como essa crítica, de escorrer pelo ralo a possibilidade de uma educação mais efetiva. O espelho simboliza a capacidade de reflexo e, como consequência, a possibilidade de autoavaliação do professor, né? Então, o professor, ele se vê diante de enxergar os seus processos avaliativos e fazer essa análise, né, essa reflexão. A aliança expressa uma possibilidade de renovação, no caso, a necessidade da renovação desse ensino por meio de processos criativos. O braço remete à capacidade de movimento holístico que o ensino de geografia promove, né, que o ensino de geografia é capaz. A chave representa a universidade como instalação pedagógica capaz de auxiliar na libertação, transcendência do ser ou na sua possibilidade de encarceração, né? Encarceramento. Então, essas são algumas representações que constituem a ficha técnica e obrigada a todos. Convidamos Sinara Souza. Boa tarde. A minha pesquisa, o título provisório dela é Estágio Curricular Supervisionado, Dificuldades e Problemáticas da Teoria à Prática Pedagógica. E aí, como as dificuldades e problemáticas é que são o foco dessa pesquisa, né, eu me pergunto, quem segura as pontas? Somos nós, né, são os nós. São os laços. E aí, por isso, o título, né, dessa instalação é Nós. Então, para iniciar, né, o primeiro item aí é o laço ou nó, que vai representar principalmente o estagiário, né, e ele está no centro da instalação, no centro da discussão também, porque é ele que tem que se equilibrar entre universidade e escola, entre teoria e prática, entre os saberes e os fazeres, e ele vai estar em cima dessa corda bamba e constituído também do mesmo material dessa corda bamba, que é justamente essas problemáticas e dificuldades que ele vai enfrentando, que vão constituindo e contribuindo para a formação dele, né? Então, por isso a escolha do material ser o mesmo que a corda. A corda bamba vai representar o estágio em si, por não ser um processo tão simples e tão fácil, né? Na verdade, é um processo em que o aluno precisa estar se equilibrando, então a corda bamba foi o item que representa bem essas dificuldades e problemáticas que vão surgindo e que o acadêmico estagiário tem que estar se equilibrando, né? E segurando as pontas e fazendo essa união. A grama com a pimenta, representando o campus Pimenta, da Universidade Regional, né, que vai ser o locus da investigação, da pesquisa. E, por último, o pão, representando a escola. Sobre a grama ainda e a pimenta, representando a universidade, né, não representando unicamente a universidade, né, mas representando também os saberes, as contribuições teóricas que esse estagiário tem, né, todas essas contribuições, os professores também vão estar representados por esse campus Pimenta, né, que eu ilustrei com a grama e a pimenta. E do outro lado você tem a parte prática, né, que o acadêmico vai ter que estar fazendo essa ligação, que é atuando na escola. E a escola está sendo representada por um pão, por ser esse ambiente que produz ou proporciona que o aluno cresça, assim como o fermento ajuda o pão a crescer. E aí essas sementes de gergelim que estão no pão, elas vão representar cada alunozinho da escola que cresce conforme todo o processo educativo também evolui. E aí, só para fechar, não teria como não fazer essa relação do pão também com o conhecimento, porque o conhecimento é uma das poucas coisas que existem, que quanto mais você compartilha, quanto mais você dá, mais multiplica.
né? E aí não tem como não fazer esse paralelo com o verdadeiro milagre da multiplicação dos pães, tão conhecido por todos nós. Então, é isso. Obrigada. Muito bem. Isso aí é a avaliação pública da turma da pós-graduação. O ideal é que nós fizéssemos em um local que poderia ser na universidade, na escola, ou na praça, num shopping, como já fizemos, né? Mas, no entanto, a nossa condição da pandemia nos remeteu a essa questão remota, por isso a base da instalação, né, foi pensada pelos alunos e foi colocada como um computador, né, na tela de um computador, essas nossas dificuldades, né. Não sei se tem alguma pergunta por parte de alguns que estão aqui nos assistindo, né? Fiquem à vontade para fazer questões, né, ou alguma indagação, qualquer questão que relacione a essa atividade, né? Ela é pública, então é livre para se colocar. Tá? Denise levantou a mão, pode fazer a pergunta, Denise. Ou não. Pode até dizer, né? Foi muito bonito, lindo. Quem é Denise? Cadê? Não está saindo som, está sem microfone ligado, acho que é. Desculpa, esqueci. Na verdade, já assisti às apresentações de instalações nível universitário e eu estava curiosa para assistir nível de pós-graduação. E realmente, eu acho que foi um desafio, né, sendo de forma remota, e associar, né, o conteúdo pedagógico que vocês estão estudando, a pesquisa de vocês a essa simbologia. E eu fiquei muito interessada, achei que vocês conseguiram e me deu vontade assim de conhecer mais também, né? Acho que cada projeto, alguns símbolos assim muito pertinentes, né? Então é isso, assim, a minha parte aqui como uma observadora mesmo, né? Uma pessoa que está assistindo e me interessei em conhecer, né? Como vocês iam fazer esse desafio. E parabéns. Realmente, não estou fazendo perguntas, só para elogiar mesmo. Parabéns a todos e todas, né? Tá bom, obrigado. Desafio feito. Não sei se tem mais alguém que gostaria de participar aqui. Deixa eu ver. Isso aqui, alguns que já foram da atividade, né? Bem, é isso, né? Se não há... Professor, algumas pessoas levantaram a mão aí. Que eu não estou vendo aqui, então. Quem levantou a mão aqui? Não está aparecendo para mim. Pode falar aí quem levantou a mão que eu não estou vendo. A Sinara e depois a Maria Alessandra. Então, pronto. Sinara. Estou ruim de visão, hein? Sinara, que apareceu. Pessoal. Boa tarde. Eu fui orientanda do Emerson, né, no mestrado profissional da educação, e assistindo aqui achei muito interessante a diversidade de símbolos que são utilizados para representar a escola, né, e os alunos. E me chamou a atenção muito a apresentação do Pedro Wesley, achei muito, muito interessante. Não desmerecendo as demais, né, mas assim, a ligação entre os símbolos que foi feita e a reflexão, achei muito interessante. E teve um símbolo que me deixou intrigada, que foi a representação do compasso para simbolizar a orientação. Então, se a pessoa pudesse comentar um pouquinho, eu agradeceria. Obrigada. Pois, obrigado, Sinara. Quem é do compasso? Que eu não me lembro mais. Sou eu, professor. Então, diga aí. Então, o compasso é porque ele é muito parecido com aquele símbolo, né, que todo mapa tem, que é a orientação ao norte. Tem um símbolo igualzinho ao compasso e tem o N do norte. Então, assim, eu achei bem parecido. Então, por isso que a simbologia é pelo formato mesmo. E também porque com o compasso você faz, né, você traça ângulos. Então, essa referência do mapa, né, do cartografar. Não sei se ficou claro.
quiser perguntar mais alguma coisa. Tá certo, obrigada. Agora, Maria Alessandra. Olá, pessoal, boa tarde. Não tenho nenhuma pergunta, né? É só para reforçar que eu achei muito interessante o trabalho de vocês. Tenho muito interesse também em participar, em trabalhar com as instalações. Eu sou aluna do curso de Geografia da URCA, né? Eu não sou mestranda ainda, mas pretendo entrar no mestrado. E fiquei muito feliz em poder ver o trabalho de vocês e compreender a importância das instalações geográficas dentro do ensino de geografia, como também no ensino de pedagogia, como foi apresentado, né? Até então, eu acreditava que as instalações ela estava mais no âmbito da geografia, por ter o professor Emerson como orientador, e aí hoje eu vi o trabalho também da pedagogia, achei muito interessante, e é isso, pessoal, parabenizar a todos, dizer que foi uma tarde muito aprendizado, e obrigada por compartilhar os trabalhos de vocês. Ok, obrigado, Maria Alessandra. Se não tivermos mais ninguém, acho que daí podemos já passar para o encerramento aqui, né? Acho que é isso. Bom, pessoal, então eu agradeço, né, essa avaliação pública. A gente sabe que como é que foi todo o processo para chegar até aqui, né, essa construção das simbologias. Iniciamos, né, nesse mês de junho, praticamente, começando a lidar e tratar desses elementos. E na quinta-feira passada nós tivemos o que a gente chama de teia de ideias, né, e onde a construção começou a aparecer de alguns signos, mas a gente observou que até, né, o dia de hoje, pela manhã, a gente estava ainda alterando e mudando algumas coisas. Então, assim, o cotidiano nos influencia, né, eu sei também da dificuldade de muitos, às vezes, de achar um material, de localizar um material, porque não é uma tarefa fácil, dependendo do material, né, a Jaqueline mesmo aí saiu atrás aí de um pé de bode, acho que o Herbert saiu atrás lá do negócio do gado lá, né, então, quer dizer, ele até mandou, aqui, professor, consegui, estou na praça, né, não sei se foi o Herbert, o Jorge, sei lá, não me lembro, são tantos trabalhos aí, né, mas lá do gado, não sei das quantas, lá na Paraíba lá, né, se ele estiver por aí, ele pode comentar. Né, então, assim, a gente sabe dessa dificuldade, né, mas isso também é um atrativo, tá, porque a gente sabe que o esforço pelo conhecimento não vem assim fácil, né? Queremos agradecer também aqui o trabalho técnico da Eidla e da Sinara, né, que nos ajudou nessa montagem, nessa compilação aí, né, tendo muito trabalho, porque toda hora, todo momento, a turma mandava, ei, tô mandando de novo, ei, isso aqui não deu certo, manda aí de novo, e assim foi durante a semana toda até para fechar esse evento, né? Então, assim, né, agradeço a todos, não sei se alguém gostaria de comentar mais alguma coisa. Né? E aí, então, eu vou encerrar. O Herbert, diga, Herbert, levantou a mão. Bem, eu quero agradecer, né? Agradecer por essa oportunidade. Foi uma atividade desafiadora. Realmente eu fui lá num curral lá do cara lá pegar o chincho, que eles chamam no popular, né? Chinchar o boi. E foi muito interessante, eu não imaginava, assim, passar por esse desafio e acabei indo para um lado da cidade, a zona rural da cidade de um lado e depois a zona rural do outro lado da cidade. Mas foi prazeroso, foi um desafio e acabou surtindo uma análise interessante e que trouxe reflexões interessantes que vão contribuir para o nosso trabalho, né? Então, eu tenho só a agradecer a Emerson e a todos os colegas pela oportunidade que tivemos de compartilhar e estarmos juntos aqui nessa disciplina. Um abraço. Valeu. Bom, pessoal, vou aqui tirar da gravação. Então, damos aqui por essa atividade de avaliação pública da pós-graduação da Universidade Regional do Cariri e da Universidade Federal da Paraíba, né, do curso de Educação e Criatividade, né, então,
por hoje. Estamos aqui encerrando nossos trabalhos, né?